Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Universo Doc, o podcast de informação, conhecimento e conteúdo sobre carreira médica. No episódio de hoje eu tenho um prazer muito grande de falar sobre um tema fantástico e muito atual, que é a relação médico-paciente, a educação do paciente e o uso das redes sociais. Esse tema é um tema presente na vida de todos os médicos, todos os pacientes acabam do dia a dia seguindo seus médicos, apreciando seus conteúdos, seguindo suas recomendações, e o uso das redes sociais tem sido cada vez mais importante para essa função, a função de educar e orientar os pacientes. E aí, mais satisfeito ainda pelo nosso convidado hoje, né, um amigo, um médico referência, tanto na ortopedia, na neurologia, mas na medicina como um todo. Então, eu tenho a honra de apresentar aqui o Daniel Rosa, né? Eu vou ler rapidamente aqui as credenciais do Daniel, depois vou dar a palavra para ele. O Daniel é ortopedista, né, especializado em cirurgia do joelho, nutrólogo também, formado pela UF, aqui do Rio de Janeiro, na residência na Federal do Rio de Janeiro, cirurgia do joelho também pela UFRJ, coordenador de pós-graduação de nutrologia do Instituto Caduceu, membro permanente da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Ortopedia do Rio de Janeiro e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Isso é uma honra ter o Daniel aqui. Obrigado, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo aceite. Assim, quando a gente estava trocando essa ideia, né, de bater o papo aqui no podcast, o seu nome veio logo à tona aqui dentro da DOC, né? Primeiro pela qualidade de medicina que você pratica, mas principalmente pela esse carinho, esse cuidado, essa tua característica de abraçar o paciente, ter uma excelente relação médico-paciente. E aí, assim, né, a ideia é a gente bater um papo livre hoje sobre esse tema, mas você veio da ortopedia, atua como ortopedista, cirurgião ortopédico, você tem a pós-graduação em nutrologia. Compartilhe um pouco aqui com a gente, um pouco da sua trajetória, como é que isso aconteceu na tua carreira, como é que foi esse caminho, né? É isso aí. Que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender mesmo. É comum. Muitos pacientes até às vezes me perguntam, mas como é que pode, hein? Você é ortopedista, é nutrólogo também? Bom, depois que eu explico, eu sempre brinco com eles, assim, até agora ficou difícil. Depois que eu explicar, vai ficar fácil de entender. Porque foi um caminho bem natural, sabe, Renato? Eu fiz a minha formação em ortopedia e traumatologia na UFRJ. Lá, já hoje, eu entrei há 20 anos atrás, né? Entrei em 2003. E desde o início da minha residência em ortopedia, eu me via muito próximo da medicina desportiva, né? Eu acho que até um dos fatores que me levou a escolher a ortopedia está muito próxima do esporte, né? Você vê que nos times de futebol, geralmente quem chefia o departamento médico, isso não é uma regra, mas a grande maioria no mundo inteiro são ortopedistas que chefiam departamentos médicos de times de futebol, porque a ortopedia ela está muito relacionada ao esporte. Apesar da gente ter como especialidade a medicina do esporte, no passado, praticamente todos os médicos que iam para a medicina do esporte vinham oriundos da ortopedia. Hoje a gente já vê um movimento diferente. Tem muitos colegas que saem da faculdade já buscando a especialização em medicina do esporte também. E eu me via muito próximo do esporte por ter sido ex-atleta, por gostar muito de esporte. Acabei fazendo joelho também por conta disso, por essa aproximação do esporte, e comecei a fazer a minha carreira voltado para isso. E em algum momento da minha carreira eu comecei a atender muitos atletas. Alguns se tornaram amigos até, né? E atletas profissionais, campeões mundiais, atletas olímpicos. E, cara, eles me perguntavam umas coisas que eu não sabia responder. E me incomodava demais. Coisas hoje que, para mim, são extremamente simples e que, talvez, para o médico que não tem essa vivência, não seja. Exemplo, doutor, eu posso tomar um whey protein? Porra,
eu, como médico, ficava envergonhado de falar pro cara, não sei, cara, não sei o que é esse negócio de whey protein, eu não sei o que é isso, não. Posso tomar creatina? Melhor não, hein, cara, para esse negócio pode dar algum problema. Então, eu não sabia nada, e eles vinham a mim como uma referência para eles, do acompanhamento deles, eu não sabia. E aí veio a nutrologia como uma curiosidade para mim, lá 2013, 2014, eu acho. Eu falei, vou fazer uma pós-graduação em nutrologia. E aí veio como uma curiosidade, veio como um complemento ali do meu atendimento. E eu, na primeira semana de aula, eu pensei assim, será que eu tive essa aula na faculdade? Porque eu não sabia nada, cara. Nada. Não sabia a diferença de um carboidrato. Eu, como médico, relativamente bem formado, gostava de estudar, mas, cara, não sabia a diferença de um carboidrato simples para um carboidrato complexo. Não sabia. Não sabia metabolismo de gordura. Não lembrava da fisiologia lá, tão importante no início da faculdade, que a gente faz, às vezes, só para passar na prova. Ah, eu vou ser ortopedista, não preciso saber fisiologia, né? E não sabia nada. E comecei a estudar tudo novamente, comecei a ver que o negócio era legal, sabe? Fazia sentido as coisas e tal. As próprias patologias ortopédicas têm um grande envolvimento sistêmico que a maioria dos ortopedistas da minha época não estavam nem aí para isso. Hoje eu acho que está mudando um pouco essa visão sistêmica. E aí, o objetivo era complementar o meu acompanhamento com atletas. Aí daí passei a atender como nutrólogo, depois que eu acabei a pós-graduação, atender como nutrólogo para aumentar a performance. Aí daí comecei a atender emagrecimento. E daí me apaixonei pela nutrologia. Hoje acabei chegando aí à coordenação de um programa de pós-graduação, né? Que é bem legal, uma experiência bem legal de poder participar da formação de novos nutrólogos também. Mais ou menos. Muito legal. Assim, eu acompanho a carreira do Daniel há muito tempo, né? E tem até uma pérola aqui na minha mão, né? A revista Doc, que está fazendo hoje 15 anos. Dr. Daniel, capa em 2010 da revista Doc. Fazendo a pose aí no Fazendo computador. A pose, porra, não mudou nada, né? Não mudou para melhor, não, cara? Não mudou nada, porra. Mudou para melhor, não mudou, não? Cara, legal pra caramba isso. Mas assim, desde essa época... Pior que essa gravata eu ainda tenho, cara. Isso é relíquia, pô. Desde essa época, eu lembro que quando a equipe estava reunida para fazer a matéria de capa, a ideia era encontrar um médico que tinha essa veia empreendedora, que tinha essa vontade de ir além da medicina tradicional, ou seja, de pensar do outro lado, de pensar no paciente, como é que eu agrego valor a isso. E assim, você traz essa pegada para mim, né? Você tem uma forte atuação na educação na rede social, você tem a sua clínica, você tem várias especialidades, é um cara super reconhecido entre os pares também. De onde é que vem essa energia? É a família? Como é que nasceu esse espírito empreendedor aí no Daniel? Cara, eu me lembro uma passagem quando eu estava no primário, que eu queria muito, eu não lembro exatamente para que eu precisava ali de um dinheirinho trocado, mas eu precisava, eu pedi para o meu pai e não me deu. E eu não sei se você vai lembrar, você é mais ou menos da minha idade, você vai lembrar quando a gente estava no primário, vendiam umas borrachinhas de chocolate com cheiro de chocolate, tu lembra disso? Que as meninas adoravam, e por acaso, não sei porquê, eu tinha essa borrachinha de chocolate no meu estojo, e eu fiz o quê? Eu cortei aquela borrachinha em vários pedacinhos e vendi para todas as meninas da sala os pedacinhos da borrachinha e consegui lá o dinheiro. Não sei para que era o que eu queria. Enfim, eu acho que o empreendedorismo, eu estou dando esse exemplo porque o empreendedorismo em qualquer área, seja na medicina ou aqui na sua editora, para empreender, você tem que ver uma necessidade. Se você não enxerga uma necessidade, você não sai do lugar, você fica numa zona de conforto, né? O que muitas pessoas chamam de zona de conforto, para quem tem essa visão de empreendedor, é uma zona de desconforto, porque você não quer ficar parado ali, mas você vê uma necessidade. E na medicina, cara, eu sempre vi uma necessidade
da gente fazer um pouco mais do que aquele negócio de você dar bom dia para o paciente, perguntar para ele o que ele estava sentindo e pedir um exame, ver o exame, passar um remédio e pronto, acabou, não vê mais aquele paciente. Até antes de fazer a nutrologia, eu acho que eu acabei ganhando muito a confiança de muitos pacientes dentro do esporte por conta disso, por uma visão, por isso que os caras vinham para mim perguntar se podiam tomar creatina, porque a relação de confiança que eu tinha era baseada nisso, era querer ver o cara cada vez melhor, é querer ver aquele cara, ou aquele paciente, aquela pessoa cada vez melhorando, é buscar ativamente naquele paciente, eu acho que esse é papel de todo médico, buscar ativamente em todo paciente, às vezes um problema que ele nem sabe que ele tem, não é só esperar o paciente falar para você o que ele está sentindo. Né? Cara, legal você tá trazendo isso, porque assim, eu ouço a tua fala, né, mas eu vejo assim, né, você falando assim, uma preocupação com o paciente. Vamos dizer, na realidade, eu acho isso muito legal, assim, a tua fala, porque mostra assim, num discurso, né, de que assim, a minha preocupação, eu quero resolver o problema do paciente, eu quero trazer, desde o exemplo que você deu com o atleta, né, sendo ortopedista e precisando de mais conhecimentos na área de nutrologia, até a tua fala agora. Assim. Então, assim, a sua relação médico-paciente é muito forte. Né? Você tem isso como uma coisa muito forte. Eu tenho até um caso interessante, né, que a minha madrinha, há uns 10 anos atrás, eu indiquei minha madrinha para o Daniel. Ela foi uma vez só. Né? E ela fez um procedimento com o Daniel. Cara, até hoje a minha madrinha fala do Daniel, é Deus no céu, é Daniel na terra. Né? Então, acho isso é uma coisa fantástica, assim, né? Num mundo em que a gente está perdendo essa relação, né? esse participar, essa preocupação, esse compromisso com o outro. Como é que é assim? Como é que você trabalha esse conceito de relação médico-paciente? Quão importante é isso para a tua atuação na ortopedia e na nutrologia, assim? Bom, se eu entendi a tua pergunta, para acabar não respondendo aqui, eu acho que na primeira pergunta eu acabei respondendo um negócio meio diferente do que você perguntou. Não, tá dentro. Tá dentro. O que eu estou entendendo que você perguntou agora é o quão importante é a construção da relação médico-paciente. Eu acho que sem isso, o médico vai procurar outro emprego, cara. E um dos grandes problemas, eu já fui preceptor de médico residente durante 10 anos, eu faço mentoria hoje para médicos que me procuram para, às vezes, solucionar um problema que não tem solução. Né? Às vezes o médico me procura para uma mentoria, às vezes, você dá um exemplo, eu tive já um mentorado que era dermatologista, então não tem nada a ver com ortopedia ou com nutrologia, às vezes a mentoria é uma mentoria de carreira mesmo, né? E às vezes não tem solução, cara, porque o cara não nasceu para ser médico, né? E eu dei uma sorte, porque eu nunca soube que eu ia me identificar com a medicina. Eu nunca soube que eu ia ser feliz fazendo a medicina. Por sorte, fui. O grande problema é que se um jovem passa no Enem hoje para a medicina, quando chega no terceiro período, ele vê que não é a dele, ele não sai. Ele continua até o final, porque falar para a mãe, para o pai, que pagou, principalmente se for uma faculdade particular que custa aí 10 mil reais por mês, como é que você vai falar para o teu pai? 300 mil reais, agora não quero 300 mil, agora não quero mais ser médico. E ainda existe, se eu começar a sair muito, você me fala, tá? Se eu vou viajando aqui, tá legal. Mas ainda existe, Renato, assim, aquele romantismo que eu acho a maior... com português, claro, a maior babaquice, aquele romantismo de que o médico, ele tá caindo aqui. O médico, ele é uma profissão, entre aspas, melhor do que as outras profissões. É uma babaquice do tamanho do bonde. E muitas pessoas entram na faculdade de medicina e começam a ser alimentadas por esse espírito de que eu sou médico, eu sou... Não pode falar palavrão, né? Tá bom, depois tu corta. Você é médico, cara, você é igual a um advogado, você é igual a um engenheiro, você é igual a um pintor, você é igual a um cantor, você é igual a todo mundo. Você tem que ser bom no que você faz. O problema do médico é que ele, quando descobre que não é para ele aquilo ali, ele não sai. E ele continua a vida inteira fazendo uma coisa que ele não gosta. Quer ver você descobrir
Estou falando isso para justificar. A relação médico-paciente, ela acontece de forma natural quando o cara gosta de estar ali sentado e atendendo o paciente. Quando atender o paciente, quando resolver o problema do paciente, dá prazer ao médico, né? Quando não gera prazer, você vai fazer como um funcionário que trabalha numa fábrica, desmotivado, porque ele precisa daquele salário e ele está ali. E o médico, ele às vezes passa a vida inteira fazendo isso porque ele não consegue admitir ou trabalhar na cabeça dele que a medicina não era. A gente define que vai ser médico com 17 anos de idade, cara. Né? Muito novo. Você não vê... se você comparar nas faculdades de medicina, a quantidade de médicos que abandonam o curso, estatisticamente, é muito baixa em comparação a todos os outros cursos. Porque existe ainda essa coisa da sociedade que o cara e o pai, e a mãe, e a família, e os amigos, vai ser médico. Pressão o social, cara é médico, o médico não passa fome, o médico ganha bem. Cara, não é a realidade de todos os médicos. Sim. Né? Não, isso é legal que você está trazendo, assim, o bom médico ele precisa gostar de gente, né? Ele precisa gostar de resolver o problema das pessoas. Sim, ele precisa ter isso dentro do DNA dele, né? Faz parte dessa O trabalho entrega, dele é esse. Você vê aquele filme com o Robin Williams, o Pat Adams. Pat Adams. É isso. O cara, ele descobriu depois de... não vou falar velho porque senão fica ruim pra gente. Pra né? mim, mas, assim, principalmente. Eu tenho quase a tua idade. Ele descobriu, depois de muitos anos, a vocação dele era ser médico, mas ele não pensou primariamente, vou fazer a faculdade de medicina. Ele descobriu que a vocação dele era tratar as pessoas. Né? E na medicina eu acho que é isso também. Você descobre no meio do caminho. Né? Cara, e essa questão, assim, né? Fazendo um gancho da relação médico-paciente com essa... Agora me veio com um negócio que é um exemplo legal. Você quer descobrir se um médico tem uma boa relação médico-paciente, se ele gosta de ser médico? Vai num churrasco e pergunta alguma coisa de medicina pro cara. Se o cara gosta, ele vai parar o que ele está fazendo para te explicar, para dizer, se o cara não gosta, ele vai falar, pô, marca lá com a minha secretária, vai lá no meu consultório semana que vem. É isso. É legal, porque assim, cara, isso que você falou tá ligado a um aspecto assim, quando eu gosto do que eu faço, quando eu me interesso pelo paciente, isso vai além da assistência ou da consulta, né? Existe uma preocupação de eu transmitir para esse paciente saúde, de eu transmitir informação, transmitir conhecimento para que ele possa cuidar da condição dele, da saúde dele. E você é um cara muito ativo, né? Pensando em educação e formação para o paciente, você é um cara muito ativo. Né? Você tem bastante seguidores, acho que mais de 100 mil seguidores, né? 120 e poucos mil. Mas se juntar YouTube com o TikTok, com o Instagram, dá uns 200 mil. Caramba, isso é uma coisa fantástica. Então você é muito ativo nessa questão de informação e educação de paciente. Como é que acontece isso no teu dia a dia? Como é que é essa rotina sua? Né? E como é que você pensa em que conteúdo eu vou entregar? E, enfim, como é que você engaja esses pacientes? Eu acho que as redes sociais como um todo, cada uma tem sua característica. Eu sempre gostei muito da aula, sabe? Uma coisa que eu gosto é dar aula, seja para outros médicos ou para pacientes. Só que aonde que você dá aula para o paciente hoje? É nas redes sociais, né? Você não tem um ambiente acadêmico para dar uma aula para o paciente, né? E muitas vezes, cara, numa consulta de 60 minutos, que a minha consulta é 1 hora, mas em muitos casos a consulta é até mais breve do que isso, como é que você vai educar o paciente sobre os detalhes da doença dele? Vou dar um exemplo aqui, obesidade, um paciente com inflamação silenciosa gerada pela obesidade central com já algum comprometimento de órgão-alvo. Cara, isso é uma aula de 1 semana. Né? Então, eu vou falar para o paciente que ele tem que perder o peso, que é por conta da obesidade central dele, que é porque ele está inflamado, ele vai entender ali em 1 hora de consulta o porquê e o que ele tem que fazer. Mas eu não consigo em 1 hora fazer com que ele absorva o conhecimento que ele precisa absorver
para que ele realmente entenda o quanto ele precisa melhorar. É diferente de uma pessoa que torceu o joelho, chegar lá no consultório com uma ressonância, ó, lesão de cruzada anterior. Pô, cirurgia. Aquele paciente, ele não precisa receber uma aula de cirurgia de cruzada anterior, por 2 motivos. Primeiro, que ele nunca vai operar, a não ser que ele faça medicina, ele não vai operar o joelho de ninguém. Ele não precisa entender a doença dele, né? A relação que eu tenho com o meu paciente de ortopedia é bem diferente. Ele não tem que entender a doença dele, ele tem que confiar em mim, ser anestesiado, dormir, soninho gostoso ali do anestesista, ele já acorda bom. Para recuperação. Eu é que faço o trabalho e ele acorda bom. O paciente de nutrologia, cara, principalmente quando a gente está falando de obesidade ou de algumas doenças, ou menopausa, doenças onde o paciente precise entender detalhes do quadro dele, de prognóstico e tal, eu em 1 hora não consigo. Então é muito legal porque eu tenho esse feedback dos pacientes. A maioria dos pacientes que chega pela rede social, que já me viu lá na rede social, que já consome o conteúdo, muitas vezes ele já chega sabendo já. Já chega educado. Olha, né? Eu já tenho esse diagnóstico aqui, eu já sinto isso, o senhor não acha aquilo. Porque ele discute comigo já, porque eu já consegui educar esse paciente. Ele precisa ser educado. E eu sempre vi necessidade nisso, mas antes da pandemia, eu não tinha tempo para fazer isso. Né? Antes da pandemia, o tempo era... acho que a nossa percepção de tempo naqueles meses ali, 1 ano ali, né, que a gente ficou um pouco menos de 1 ano dentro de casa, mas 1 ano o mundo mais devagar, foi o que me deu tempo de começar a trabalhar melhor a rede social, entender, me organizar melhor para botar o conteúdo, aí a rede foi crescendo e tal. E hoje é meio impossível eu não fazer esse eu papel. vou à minha clínica terça, quarta e quinta, mas segunda e sexta são os dias que eu preparo o meu conteúdo, que eu faço minhas lives, que eu boto lá as aulas na rede social, e isso ajuda muito o tratamento do paciente. Muito legal. Cara, esse conceito de educação de pacientes, se a gente voltar 10, 20 anos atrás, né, meio que o conhecimento estava um pouco preso no médico, né? Vamos dizer assim, o médico era o detentor desse poder que é a informação, né? E muitas vezes ele até se incomodava de ser questionado, né? Então, assim, eu acho que essa democratização das redes sociais, da informação, ou seja, essa capacidade que o médico que tem essa preocupação de entregar e de fazer isso bem feito é fantástico. Esse é o lado bom, né? O lado ruim é que você tem hoje todo mundo tem a mesma voz na rede social. Você tem, é como se você tivesse... a gente estava conversando, eu estava dando o exemplo do congresso, né? Eu sou chamado para dar uma aula num congresso porque a comissão organizadora do congresso entende que eu tenho conteúdo relevante naquela área, eu sou autoridade para falar aquilo ali. Na rede social, cara, todo mundo vira autoridade. Né? Então, eu enfrento muito isso. Né? Eu falo algumas coisas baseado em ciência no Instagram, e vem uma enxurrada de pessoas falando, mas o outro médico ali falou o contrário. E ele é um médico famoso. Aí o que é hoje um médico famoso? O cara é melhor médico que eu, porque eu tenho 120, ele tem 800 mil seguidores. Então, se ele tem 800 mil seguidores, esse cara, ele é um médico famoso. Então, esse infelizmente, como todo o avanço que você tem tecnológico, você tem o viés negativo. Esse é o viés negativo. Isso que você está... Cara, é muito legal, porque qualquer que tem de gente tomando água com sal aí, porque tem médico mandando tomar água com sal, não está no gibi, cara. Qualquer segmento, né, assim, qualquer segmento que você tem uma explosão de oportunidade, vamos dizer assim, e aí no caso das redes sociais é uma explosão de oportunidade de expressão, né, de eu estar no mesmo palco que alguém falar, você tem esse boom inicial. Mas assim, eu pensando em outros segmentos, pensando na medicina como um todo, isso aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que assim, o tempo só dura quem tem consistência e tem conteúdo. É possível. Né? Só dura. O passado, vamos dizer, diz isso, né? Assim, até do próprio médico. Você tinha no passado a comunicação, a propaganda médica, ou seja, a forma de divulgação médica, existia por outros meios, né? A rádio, TV, enfim, existiam outras estratégias que os médicos faziam, e você tinha sempre também aquele médico que comunicava muito bem, mas que entregava pouco.
Se você for acompanhar, né, no longo termo assim, o trabalho e a capacidade de se manter, né, só se mantém quem tem esse consistência, quem tem esse conhecimento, quem tem esse conteúdo. Ou seja, porque a gente está vivendo esse fenômeno da rede social é um fenômeno muito curto. Então a gente não tem. A gente tá, recente, e está né? muito rápido. Assim, o nosso tempo está curto. Parece que está tudo acontecendo, o mundo todo está acontecendo aqui. E não é. Se a gente botar isso numa perspectiva de longo prazo, assim, eu ainda acredito que só dura, né, quem tem consistência, quem tem conteúdo para se manter. Porque assim, chegar lá em cima não é fácil, né? Mas se manter é muito mais complicado ainda. Né? Aí eu acho que só o tempo vai... Só o tempo vai dizer. É. E aí, assim, indo para essa questão da rede social, né, e você com 200 mil seguidores nas redes e tal, como é que você decide o conteúdo? Você ouve o paciente, você pesquisa, como é que é essa sua decisão do que tema que eu vou trazer para o meu paciente? Para mim, isso eu já mudei um pouco a minha forma de enxergar isso. Antes eu tinha, se a gente fosse ver há uns 2 anos atrás, eu fazia muito mais programação de conteúdo, tá? Porque eu acho que naquele momento eu estava muito preocupado em dar para a audiência uma ordem de conteúdos que a audiência pudesse digerir melhor. Ou seja, naquela época, eu tinha uma preocupação, eu nem sabia que eu tinha essa preocupação. Isso foi depois de uma autoanálise que eu fiz, que eu vi que eu estava preocupado naquela época em aumentar a minha audiência. Eu não estava preocupado em... exatamente em dar o melhor de mim para aquela audiência que eu já tinha. Eu queria crescer a audiência. E isso não era uma coisa assim que vinha para mim de forma racional, sabe? E uma hora eu comecei a ver, gente, eu acho que não é por aí, né? Aí eu fui quando eu coloquei assim uma meta, vou fazer uma programação na rede social para atrair novos seguidores, sabe? Aí eu não falava alguns temas mais sensíveis, com medo de perder um seguidor ou outro. Eu programava aquilo, eu olhava lá no Instagram, as métricas do Instagram, qual era a hora que tinha mais seguidor meu para eu postar naquela hora, naquele dia, a hora que tinha que fazer a live. E uma hora eu olhei e falei, cara, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo não é ser famoso no Instagram. Meu objetivo é cada vez mais dar o melhor tratamento para meus pacientes na clínica. E aconteceu um negócio maravilhoso, que quando eu parei de me preocupar com isso, eu fui muito mais feliz. Hoje eu boto conteúdo, assim, é capaz de eu sair daqui e que der na telha, estou no carro, eu falo de uma coisa que me deu na cabeça, eu entro lá, não sei nem que horas que tem gente vendo que não tem, boto. E hoje me parece que isso está, como efeito colateral, está dando mais certo para mim do que quando eu tinha como objetivo o crescimento, o objetivo primário, o crescimento ali nas redes sociais, né? Eu acho que muito por conta da pandemia. Como eu não estava indo na clínica atender meus pacientes, sobrou para mim, como meta, né, fortalecer a rede social como método de comunicação. Mas hoje não. E, cara, hoje... eu não vejo diferença nenhuma de crescimento ali quando eu fazia tudo programadinho. O que é ainda acredito que seja uma regra para todos que querem que a sua informação seja vista, é botar o conteúdo. Sim. É botar todo dia. Sim. Todo dia tem que botar conteúdo. Eu costumo dizer para minha esposa isso. Minha esposa é advogada, você conhece a Nath, ela é advogada, ela fala super bem no Instagram. Super bem, mas ela morre de vergonha. E ela bota pouco conteúdo. E quando ela bota o conteúdo é muito bom. Só que, assim, você pode amar muito a sua esposa. Se ela só te der bom dia uma vez por semana, alguma coisa está errada. Né? Então, cara, ela tem que conversar para você ter um casamento feliz, ela tem que falar com você todo dia. Então, o Instagram é a mesma coisa. Você só consegue
desenvolver uma relação saudável com o teu público se você está ali. Está presente ali. Né? É óbvio que vai ter uma outra pessoa que vai extrapolar isso, que fica te mandando mensagem no privado querendo tirar dúvidas pessoais e tal, que você também não pode permitir. Sim. Mas você tem que ser fiel ao que as pessoas estão ali te seguindo. Você tem que dar para eles a informação. Claro, não é quem está lá que vai decidir a informação. São 200 mil pessoas. Cada uma quer uma informação diferente, mas você está sempre ali dando a informação e a constância na rede social. Eu acho que está mudando isso, né, Renato? Assim, eu acho que uma profissão que apareceu, né, nos últimos anos, o social media, né, o cara que te ajuda... Especializado ali. Né? Eu acho que eu tenho muitos amigos até que trabalham com isso, podem ficar chateados se me ouvirem falar isso, mas eu acho que vai desaparecer, porque... só funciona se você estiver lá, se você der a sua cara, se a pessoa que me vê no Instagram marca uma consulta comigo na clínica e o mesmo que está lá no Instagram é quem está sentado na clínica. Se eu boto alguém para fazer o conteúdo, né, eu tenho que botar o social media para atender também, né, na clínica. Cara, isso que você colocou é muito legal, porque assim, primeiro, né, quando você entende que a educação e formação faz parte do seu ofício como médico, né? E esse é o ponto que você trouxe, fala assim, faz parte da minha função como médico educar. Então isso torna algo natural, essa função, essa razão de educar, né? E quando você entende que ali é um meio, né, é um caminho, é uma mídia, que você pode fazer isso, é o segundo ponto fantástico. E quando você coloca isso na tua rotina, né, sendo quem você é, de uma forma natural, espontâneo, aproveitando as oportunidades tanto de momento como de dúvida de um paciente e outro, cara, você acaba entendendo que aquilo ali faz parte do seu dia a dia, assim como atender o paciente no consultório, assim como, enfim. Então, acho que esse caminho aí que você encontrou, né, porque assim, você é um cara que eu vejo muito confortável fazendo isso. Então, diferentemente de outros médicos que às vezes tentam fazer isso de uma maneira sem um propósito, porque acho que o papo aqui é o propósito, né? Sem esse propósito, mas com o propósito de ter seguidores, às vezes a coisa não funciona. Então, acho muito legal esse exemplo que você está trazendo, porque mostra como isso funciona para o bem, né? Para agregar, gerar valor para o paciente, em contrapartida, gera resultado, satisfação profissional e resultado, né, em volume de paciente para o médico e tal. Agora, você falou aí de um ponto, né, que não está nem no meu roteiro, mas você trouxe, achei legal. Como é que você lida assim, com um paciente que se excede, que fica toda hora te perturbando? Como é que geralmente... Você está dizendo o paciente, né? O paciente, já é meu paciente. Não, o passante. Então vamos pegar o passante, o seguidor, né? O seguidor. Mas o seguidor é mais fácil, né, de lidar do que o paciente, porque o seguidor que excede isso, simplesmente você não faz nada, né? Você sabe que ele está ali e não faz nada. Poucos momentos eu precisei assim bloquear alguém, sabe? Já tive, já tive todas as histórias que você pode imaginar. Já tive pessoas apaixonadas e aí falando, poxa, vou descobrir onde você mora e vou ficar vou te encontrar na porta da tua casa. Até que gera até um certo, para quem não está acostumado, uma preocupação e tal. Isso tudo já passei por isso, né? Lidar com os haters, né? Porque você tem um jeito. Conversando uma vez com um amigo que tem quase 1 milhão de seguidores na rede social, eu falei, cara, é um saco, né? Eu tava ali com meus 70 mil, aí começou a ter haters, né? Aí ele falou, cara, começou a ter haters é porque você tá fazendo alguma coisa certa. Se alguém tá falando mal, é porque você tá aparecendo para mais gente. Isso é um bom sinal. Deixa lá os caras lá falar mal de você. E é isso que acontece. Assim, às vezes eu tenho uma característica na rede social que às vezes eu sou bem direto, né? Às vezes eu dou umas cortadas e tal, mas é muito mais uma vez minha, talvez um comediante frustrado que sou, ou um ator, né, frustrado, que eu dou umas para fazer. Eu acho que assim, você consegue reter muito mais a informação quando você
você lembra mais dos teus professores da escola, aquele que era o que fazia uma gracinha, o que cantava uma música para você decorar uma fórmula química, não é? É quem você lembra. E eu faço isso até para gerar um impacto, né? Eu queria emagrecer... comendo pizza. Não, aí tudo bem. Pior é quando você tem uma festa daqui a 15 dias, preciso emagrecer 10 quilos em 2 semanas. O que eu faço? Eu corto uma perna. Pega um serrote, você corta uma perna, você perde 10 quilos. Né? E aí, às vezes, eu faço isso, né? E gera algumas pessoas se sentem ofendidas. Mas o mais legal é quando você vai ver... Eu estava de lua de mel agora, com a Nath. Lua de mel. Aí uma seguidora linda, uma seguidora amoreco, ela botou assim, nossa, na caixinha de pergunta, primeiro que não é caixinha de opinião, é caixinha de pergunta. Não é para dar opinião, é para perguntar, mas a pessoa dá opinião. Ah, nossa, drink com drink com leite condensado, fritura... Nossa, faz o que eu digo e não faça o que eu faço. Aí eu respondi falando assim, não sei se você é cega, é surda ou é só burra. Burra você que você é. Aí, bom, deu 5.000 curtidas e 1 milhão de comentários. E o legal é que, assim, quando alguém... Se a pessoa vê meu conteúdo todo dia, entende que... Não vai fazer esse comentário, eu falo todo dia que a pessoa é definida pelo hábito, não pela exceção, né, e tal. Então não vê o conteúdo, não presta atenção, mas na hora de criticar, presta. Aí eu mando uma dessa, vem ali algumas pessoas dizendo que absurdo, isso não é um papel de um médico, mas o mais legal é que você vê embaixo desse comentário 200 comentários defendendo, né? Dizendo, então assim, você não vai acertar com todo mundo, sim, né? Você vai acertar com a maioria das pessoas, né? Mas o fato de você usar... eu chamo de comédia, não chamo de grosseria, né? Quando eu respondo assim. Se você usar a comédia ali, a pessoa grava. Por que são esses posts que dão muito mais curtidas, muito mais visualizações? Isso é outra coisa também, só para fazer um ponto aqui para o médico, né, que está assistindo e desanima quando bota um conteúdo, né, no Instagram e não dá curtida. Minha esposa é uma delas. Né? E vou tirar, só deu... Pô, o teu post ontem... Meu tio, minha mãe... o teu post ontem deu 4.000 curtidas. Poxa, o meu só deu 40, vou tirar. Primeiro que você não pode comparar uma pessoa com outra. Segundo que a curtida, ela hoje, já um papo mais técnico de quem quer entender um pouco melhor o Instagram, a curtida, ela não é sinônimo de que a pessoa está te vendo. Né? Eu, por exemplo, não curto nada de ninguém, cara. Mas eu vejo tudo de todo mundo. Eu vivo vendo o conteúdo e não curto nada de ninguém. E se você pegar meu Instagram hoje, você vai ver lá eu botando uma cirurgia linda, uma técnica maravilhosa, 18 curtidas. Aí eu mandando a mulher cortar a perna, 4.000 curtidas, entendeu? Qual é o conteúdo mais relevante ali? É a cirurgia. Eu fazendo eu dando uma aula sobre fadiga crônica. Ninguém quer saber. Não, o pessoal curte lá 50 curtidas. Aí quando tem uma treta... Então você não pode... a sociedade americana, ou europeia ou americana de psiquiatria, já está catalogando algumas patologias mentais decorrentes da rede social, cara. Porque a pessoa entra em depressão por conta do... Eu não sei se você lembra, no início do Instagram, você não podia optar por ocultar ou não o número de curtidas. Aí houve uma época que eles tiraram o número de curtidas. Ninguém sabia quantas curtidas tinha por conta disso. As pessoas ficando doentes porque bota o negócio e ninguém curte. Agora você pode escolher se você deixa ou não ver. Olha que loucura, né? A pessoa se sente mais ou menos amada. Já não é mais relação médico-paciente, virou podcast de Não, de é legal. Né? Não, legal. Não, eu acho que isso é muito rico. E a ideia aqui do nosso podcast é justamente essa, assim, né? Trazer para os nossos médicos assim, a experiência prática disso, né? O que dá certo e o que não dá certo. Porque assim, existe, às vezes, uma falsa ilusão, né, de que a solução
é a rede social. Então, eu vejo muitos médicos acreditando assim, a rede social é a minha solução. Olha, e não é, né? A rede social tem um papel, ela ocupa um espaço, mas ela por si só não muda nada, né? Ela é mais um canal. Mais um Ela canal, é mais né? um canal ali que você vai usar se você se sentir confortável em usar. Se você não se sentir confortável. Existe um discurso, né? Assim, que você tem que estar na rede social. Cara, a gente falou disso. A gente estava falando disso agora, né? Grandes nomes que não tem nem rede social. Que eu tenho de medicina não tem nem Instagram. Não tem e tem fila de paciente. Né? E tem fila de paciente procurando os caras. Então, não é o caminho. É um caminho. Um caminho, contanto que você seja fiel na rede social com o que você acredita e com o que você faz com o teu paciente. Sim. E aí usar, é o que você falou, né? Usar ali como uma ferramenta de informação e educação, né? Um adjuvante aí no processo de atendimento, de pós, de pré, né? Não é condenável o colega que tem como objetivo final ganhar o paciente, atrair o paciente. Mas esse paciente tem que ser atraído, como você falou, a partir do conhecimento. Sim. Pô, esse médico, ele sabe o que ele está falando e tal. Ou parece saber, né? Porque não dá para... O que a gente falou, rede social não dá. Mas, pô, vou procurar esse médico aí porque ele parece ser um cara sério, parece... E também é uma forma de você dar o teu currículo para o teu paciente. Sim. Cara, e assim, hoje até a nossa cultura é muito isso, né? Assim, a gente olha, tem uma indicação, olha uma coisa e vai ver se ele tem a rede social, né? Então, um pouco a pegada hoje, quando a gente busca um médico, eu já sou da velha guarda, né? Eu procuro a indicação, mas acaba que a minha esposa, a Tami, vai lá e fala, deixa eu ver a rede social dele. Vai ver a rede social dele. E aquilo ali acaba me influenciando de alguma maneira também na tomada de decisão. Eu levo em consideração a indicação, outros aspectos, e a rede social acaba tendo uma influência assim, nesse processo, pelo menos nessa decisão de primeira vez, né? Porque depois que vai a primeira vez, acabou, né? O que vai valer é a hora da verdade, o que vai valer é o que aconteceu ali, né? Na relação médico-paciente e tal. E assim, já indo para a gente fechar o nosso papo aqui, quais são as experiências que você tirou, cara? Você é um cara atuante na rede social em termos de educação e assim a maioria dos médicos hoje em dia estão pensando nisso, né? Em rede social, em usar a rede social de alguma maneira, seja para educação, seja para atrair paciente. Quais são os aprendizados que você tirou assim nessa jornada? Quais os cuidados que o médico que está abrindo agora, que está montando, que está indo agora para a rede social, ele precisa ter? Enfim, como é que você... O que você poderia falar para essa turma aí? Principalmente, o médico que está indo agora, está usando, né, vai começar a usar, ou já usa e quer dar mais atenção, né? Acho difícil hoje um médico entre os 25 e os 35 anos não ter uma rede social, né? É profissional. Não ter uma rede social profissional, né? A primeira coisa é o seguinte, vamos do básico. O médico ele não pode se decepcionar se ele não recebeu o retorno daquela audiência que ele gostaria, né? Eu costumo brincar com a minha esposa que sempre eu pergunto para ela assim, pô, vou postar isso aqui, tu achou legal? Ela fala, não bomba. Ela fala legal, não bomba. Em termos de curtidas. E por quê? Porque a percepção dela é uma percepção, como ela está muito próxima, ela valoriza muito mais o conteúdo mais técnico do que a palhaçada. Entre aspas. A palhaçada bomba. É uma coisa natural minha. Ninguém precisa representar um papel. Aliás, tem gente que representa, mas não acho que o médico não é o tem melhor caminho. Se o cara é um cara... Eu não sou, você me conhece fora. Eu no meu convívio social, eu sou um cara super descontraído. Sim. Então, eu vou ser também descontraído ali. Né? Não estou dentro de uma reunião científica da sociedade. Eu estou no meu Instagram, é meu, pô. O meu Instagram faz o que eu quero. Né? A pessoa tem que ser o que ela é ali.
sem se preocupar se ela vai fazer sucesso ou não, né? E é como você falou, de repente aquela ferramenta não é a melhor ferramenta para aquela pessoa. Mas vai botando seu conteúdo, vai investindo tempo, que também não adianta você reclamar que não está tendo resultado se você não investe tempo. Você comprar uma planta e não regar ela e reclamar que ela morreu. Não tem como, tem que ir lá regar todo dia, tem que estar todo dia, e às vezes é infrutífero no início mesmo, né? Eu acho até que já houve o boom da rede social. Eu acho que houve já um boom onde era mais fácil de se ganhar audiência na rede social, e agora está mais difícil mesmo. Eu mesmo estacionei ali nos 120 e poucos mil e não... Estacionou bem. Mas não sobe, né? Às vezes desce, às vezes sobe. A coisa não sobe e eu boto conteúdo todo dia, né? Não se comparar com outros médicos. E entender também que, assim, ter um objetivo bem claro do que você quer. Você quer só educar na rede social? Então esquece quantas curtidas você vai ter. Bota o conteúdo e educa, acabou. Você quer atrair clientes para o seu consultório? Você educa e planeja seu conteúdo para, olha, se você está sentindo isso, é porque você pode ter isso. E eu sou o especialista nessa determinada área, né? E vou ficar muito feliz se você vier me procurar no consultório, tá? E você vai conseguir atrair aos poucos, entende? Mas sempre fiel ao que você faz, né? Claro, se chega lá no meu consultório, a mulher diz que quer emagrecer 15 quilos, eu não vou mandar ela cortar a perna no consultório, né? Mas eu acho que as dicas são mais ou menos essas aí. Legal, Renato, cara, assim. legal. O grande problema é que eu acho que tem colegas que estão um pouco frustrados com a medicina, e aí não adianta ir pro Instagram, que vai continuar, vai ter uma dupla frustração. Cara, eu acho que isso, assim, acho que a falsa impressão de que tem um atalho, isso para qualquer coisa, né? Eu acho que isso parece estar presente na nossa vida, na nossa sociedade, tipo assim, existe um atalho. Sim. Cara, e eu vejo, assim, acompanhando o teu trabalho, mas a consistência do teu trabalho. Você falou que tem 200 mil seguidores, mas eu lembro que já tem anos você trabalhando conteúdo, modelagem de conteúdo, ou seja, uma preocupação com o paciente. O que meu paciente precisa? Então, assim, cara, não acontece da noite para o dia, não existe uma mágica, né? O meu site, hoje quase ninguém mais vê site. Ainda é importante você ter ali, porque algumas pessoas vão buscar informação no teu site. Eu fiz um site pessoal profissional. Eu fiz um site, não tinha clínica ainda, assim, estava dando plantão ainda, mas eu fiz um site lá com o meu currículo, dizendo tudo. Em 2000 e... Olha, foi quando eu comecei a trabalhar no Copa d'Or. 2000, eu me lembro disso porque 2003, 2002. Pô, isso era internet de escada ainda, 2002. Pô, era telefone. 2002 eu fiz lá, paguei um cara, né, para fazer um site para mim. E aí eu me lembro, estava de plantão no hospital com um colega, que hoje é uma mega referência, um amigão meu, mega referência em cirurgia do ombro. E eu entrei no computador do hospital para mostrar para ele, né, o site. Ele olhou assim para mim, irmão, tá... Porra, cara, pra que isso, cara? Pra que médico com site tá maluco, cara? Não. Pô, não tem nada a ver um médico ter site, até feio um médico ter site. Então, assim, do site a gente foi para outras redes. Sim. O Instagram hoje, no Brasil, né? No Brasil o Instagram deu uma estacionada, né? Não deu migrada para outras, não migrou, não deu aquela migrada que deu foi dando de uma rede para outra. O Instagram ainda é muito forte, né? Como propaganda médica. O próprio Conselho Federal de Medicina mudou agora ampliou algumas semanas, ampliou as possibilidades. É verdade que muitos colegas já faziam tudo. Já faziam tudo aquilo, A única crítica que eu tenho a essa nova resolução do CFM é que ele perdoou tudo que era feito antes errado, né? E aí pune quem fazia certo, né? Pune quem faz certo, né? Cara, muito legal, cara. Pô, assim, velho, foi um prazerzaço, assim, conversar com você, né?
A gente estava conversando, você tem novidade aí, tem projetos, o que está vindo aí pela frente, o que está pensando, como é que... A gente, se tudo der certo, né, Renato? Se tudo der certo, a gente, daqui a uns meses, a gente vai lançar um livro aí destinado tanto aos médicos, mas também ao público leigo, sobre fadiga crônica, né? Que Legal. É um problema que eu acho que eu vejo, junto com a obesidade, como uma grande pandemia mundial, essa síndrome, né? Todo mundo cansado, né? Você mesmo, a gente estava conversando, você falou, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho essa fadiga. Se perguntar aqui para a galera, acho que muita gente vai achar que tem. Legal. E vamos lá, se Deus quiser, Legal. vai ser aqui na Editora Doc. Né? Vai ser um prazer, cara. E, pessoal, para te encontrar, o Instagram é... @Dr. Daniel Rosa, Dr. Daniel Rosa. Tá bom, cara. Muito legal. Pessoal, cara, um prazer muito grande estar aqui com vocês, assim, fantástico esse papo aqui com o Daniel, falando sobre relação médico-paciente, rede social. O Daniel trouxe um pouco também da sua experiência, da sua trajetória, assim, muito bem sucedida. Eu conheço o Daniel já há 20 anos e foi um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente, né? Quem quiser mais informações sobre carreira médica, né, conteúdo sobre carreira médica, segue a gente aqui, universodoc.com.br. Lá a gente tem um podcast, lá a gente tem a revista Doc, e a gente tem nas redes sociais, no Instagram é @universodoc, no LinkedIn é @universodoc, no YouTube @universodoc.oficial, eu não gravo essas e o portal nosso, universodog.com.br. Prazer ter vocês aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá! Se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo relevante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse conteúdo. Além disso, você pode seguir a gente aqui e ver todos os conteúdos no YouTube e também no Spotify.